Salve, salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Niltinho, seu host aqui do Papo de Pai Podcast, para trazer assuntos da parentalidade como um todo. Não apenas com pais, mães, educadores, cuidadores, profissionais da parentalidade como um todo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre paternidade. Uma paternidade muito interessante, com alguns detalhes muito pertinentes que vale a pena vocês estarem aqui nos ouvindo, nos assistindo. Então, se você está no YouTube, já curte esse episódio, já compartilha, que é muito bacana, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que é muito importante para você estar sempre antenado das novidades daqui do Papo de Pai. Então, praticamente todos os dias sai um videozinho novo em relação a cortes, aos shorts e os episódios propriamente dito. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, estaremos aqui no YouTube. Agora, se você está nos ouvindo na sua plataforma digital de áudio favorita, independente de qual que seja, já segue a gente, estaremos lá também. Agora, se você está no Spotify, aproveita para, além de assinar e seguir a gente, dar 5 estrelinhas, que é muito importante para mostrar para esses algoritmos da internet que existe gente falando sobre parentalidade, sobre paternidade, falar sobre os assuntos relacionados à criação e educação de nossos filhos. Então, isso vai fomentar toda a rede a mostrar, opa, tem gente falando sobre isso. Então, vamos dar um holofote aqui, vamos ver se realmente é pertinente. Eu, particularmente, eu acho e tenho certeza que, além de pertinente, é muito importante estar falando sempre sobre parentalidade. Então, se você está no Spotify, você tem a opção de dar 5 estrelas. Se você está em qualquer outra plataforma que dê para comentar, comente. É muito importante saber da sua opinião, tá bom? E outra coisa, se você quer apoiar a gente, acha que esse assunto é relevante, é importante e quer manter toda essa nossa estrutura de gravação, trazer convidados incríveis para poder compartilhar suas histórias, você pode participar do nossa campanha de financiamento coletivo, acessando o apoia.se/Papo de Pai Podcast. Lá vai ter uma descrição que melhor se adeque à sua vontade de nos apoiar, tá? Mas se você quer mandar sua sugestão de pauta, convidado, pode mandar um direct no Papo de Pai Podcast lá no Instagram, ou um e-mail no papodepaipodcast@gmail.com, tá bom? Então vamos iniciar aqui o nosso episódio do dia. Vou fazer uma pequena apresentação do meu convidado. Eu falo sempre isso, né? Vocês já viram aqui no card da postagem, sabendo quem é o nosso convidado do dia, né? Mas apresentando ele. Bom, nosso convidado ele é conhecido como Paizão na internet, no Instagram, nos blogs, nas entrevistas. Ele também, aos 4 anos, ele sobreviveu a um atropelamento de carro, onde passou praticamente dos 4 aos 7 anos de vida, entre idas e vindas ao hospital. Aos 9, foi diagnosticado com leucemia, e onde passou por um tratamento e acompanhamento até os 22 anos. Praticamente ontem, né, irmão? Ele é formado em publicidade, trabalha na área. Aos 30 anos, ele se tornou pai da pequena Rebeca, cujo eu particularmente conheci a Rebeca através do apelido carinhoso, que é a Batatinha. E quando ela estava com 9 meses, ele e a esposa dele se separaram. Então tem um convívio de uma guarda compartilhada, uma guarda em que ele está presente na vida dela desde esses 9 meses, com essas idas e vindas da separação. Ele dedica o perfil do Instagram, as redes sociais dele, com o tema paternidade. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais da história do querido Felipe Herbert. Querido, seja bem-vindo. Obrigado, Nitinho. Irmão, a gente tava falando aqui antes de gravar, né? O quão relevante é a gente conhecer histórias, né? Então, a sua história tem vários pontos que cada ponto já dá um episódio isolado do podcast. Então, a gente vai conhecer um pouquinho dessa sua trajetória. Desde o Felipe pequeno, a história do atropelamento, vai passar... A gente tem um episódio com Gabriel Ferreira que fala justamente sobre leucemia. Então, vai ser bacana ter a sua vivência, né? Ele acabou de sair da adolescência, é um jovem adulto, você já tem uma vida de adulto, né? E tem as lembranças desse momento do tratamento, né? Então, como você falou anteriormente, ainda é muito latente, né? As dores e os sentimentos em relação à leucemia. Mas enfim, fique à vontade para você se apresentar, alguma coisa que faltou aqui, falar o que você quiser. Tá.
Então vou começar pelo atropelamento. Eu tinha 4 anos. Eu tava em casa. Eu lembro que foi eu, meu irmão, minha avó. Minha avó tinha costume de sair para tomar sol. E aí de manhã a gente foi tomar sol na esquina de casa. E veio um carro. A gente morava a esquina era uma ladeira. Veio um carro, o cara desmaiou. Subiu em cima da calçada e pegou nós 3. Minha avó perdeu a perna. Meu irmão teve um traumatismo craniano. E o carro pegou minha mão. Até então era para minha mão ser amputada. E, assim, nessa idade eu não lembro de dores. Eu tenho as imagens vivas, assim, na cabeça. Eu lembro quando eu estava na ambulância, quando eu cheguei no hospital. E aí eu fui levado para cirurgia, para amputar minha mão. E na época tinha o médico Dr. Falopa. Ele foi até o médico do Corinthians. E ele estava defendendo uma tese sobre reconstrução de mão. E eu já estava dentro da mesa de cirurgia. Eles iam amputar minha mão. Aí ele chegou na minha mãe, ele ficou sabendo do acidente pelo hospital. Ele conversou com minha mãe se minha mãe toparia, né, fazer esse procedimento. Minha mãe topou, ele entrou na sala de cirurgia, pediu para todo mundo parar. Já estavam cortando minha mão fora. E aí quando pararam, até montar uma equipe, eu tive que ficar com a mão dentro da perna. Passei um tempo com ela dentro da perna para irrigar, né, o sangue para a mão. E eu era moleque, todo moleque ativo, não entendia o que estava acontecendo. Tentei tirar a mão, tive que fazer uma cirurgia de emergência. E é onde me engessaram do pescoço até o joelho. Me apertaram tanto que eu tive uma fratura exposta na costela. Caramba! E aí eu começava a reclamar de dor e ninguém entendia. Aí depois que tiraram, viram que eu tava com a costela pra fora. Enfim, passei anos no hospital. Conhecia todo mundo de São Luís já. Entre cirurgias plásticas, fisioterapia. Até que com 7 anos, o médico me deu umas férias. E aí ele falou, vamos esperar 1 ano. E aí depois a gente continua. E eu nunca mais voltei. Falei, não, chega. Tô bem com minha mão, como ela tá. E aí depois com 8 para 9, eu tive uma espécie de carne esponjosa no nariz. E teve uma noite que teve uma hemorragia muito forte. Aí eu tive que correr pro hospital. Aí depois eu fiz uma biópsia. E aí eu tive que tirar ela. Quando eu tirei, foi constatado que eu tinha excesso de glóbulos brancos. E eu me sentia muito fraco. Tinha dores no corpo. E aí eu fui pro hospital. E aí foi constatado que eu tinha leucemia. E aí, diferente de todo o fato de com 4 anos eu ter sido atropelado e não lembrar de nada, com uns 9, eu lembro assim de tudo, das dores, quimioterapia, pós-quimioterapia. Foram anos bem difíceis, assim. Toda segunda-feira eu colhia exame direto da medula. Fazia líquor, né? Tirava líquor, enfiava a químio direto na coluna. Foi bem complicado, assim. Foi 2 anos que eu não desejo pra ninguém. Teve até uma época que eu fiquei bem mal, assim, que eu falava, tipo... E aí minha mãe, não, vamos lá, continua. E foi bem complicado. Com 12 anos eu sarei. Fiz um acompanhamento até os 22 anos. E aí a médica falou, você é uma pessoa comum, como qualquer outra. A possibilidade de você pegar qualquer doença, qualquer câncer que seja, é igual a todo mundo. E aí foi onde, na parte hospitalar, eu nunca mais, graças a Deus, voltei. E aí veio a batatinha, né? Quando eu tinha 30 anos. Que massa! E essa parte do líquor, né?
até fazendo essa ponte com o episódio que a gente gravou com o Gabriel, ele fala que realmente tem uma parte que ele fala assim, tem que fazer uma pulsão, ou na bacia ou no peito. Aí ele fala assim, mas no peito é meio estranho, né? Na bacia, né? Já tomei Bezetacil, deve ser parecido. E ele fala o quanto é dolorido. Né? Ele fala, foi a pior dor na vida. E eu acho que não é... Claro que é a questão de ser dolorido, mas pelo menos pra minha idade, assim... E o fato, assim, não pode se mexer porque vai entrar uma agulha no meio da sua coluna e aí você tem que ficar numa posição de índio com o pescoço para baixo e aí até enfiar a agulha e tirar o líquor, ok, é uma dor, mas ok. Mas agora quando você injeta a químio direto na coluna, nossa, aí você sai do corpo, assim. E aí eu fazia a cada 15 dias. Então eu já sabia que eu ia fazer. Quando chegava no outro dia, sabe quando você vai rezando para tipo demore o máximo possível para chegar no hospital, que tenha trânsito, que era complicado. Isso atrelado a todos os efeitos colaterais que também que causa, né? Sim, não. Mal-estar. Cheguei a ficar careca. Tomei um remédio chamado Decadron, que eu fiquei uma obesidade mórbida, assim, que era um dos efeitos. Já ouviu, né? Era bem complicado, assim. Não tinha fôlego para nada. Eu lembro que eu estudava num colégio e não tinha elevador. Então, eu subia um lance de escada, eu tinha que parar, descansar, para depois continuar e ir até a sala. E entrando nessa parte de colégio, né? Você sofreu bullying em relação a tudo isso? Não, nunca sofri. Assim, considerando de forma bullying. Até porque eu acho que pelo fato de eu saber que eu poderia sofrer, eu sempre tentei não ligar e me destacar de alguma forma. Então eu estava sempre com o pessoal, todo mundo sempre respeitou. E eu sei que criança nessa fase são maldosas, assim. Mas graças a Deus eu nunca sofri. Tinha parte também que eu por um grande período eu tentava esconder pra tipo, ninguém ficar olhando, mas depois passou, assim, eu entendia que às vezes conforme eu fui crescendo, eu andava e eu percebia que todo mundo me olhava a minha mão. E aí eu comecei a tentar esconder ela, andava de camiseta larga, e aí depois de um tempo eu falei, quer saber, também não vai mudar nada. E aí parei e hoje em dia, normal, hoje em dia até brinco, né? Porque saiu o Mandalorian, né? Que tem o Baby Yoda. E aí eu até brinco com a Batatinha, os amigos dela, que eles olham assim e falam, nossa. Aí eu falo assim, mas vocês não sabem, eu faço parte da família deles. E aí eles morrem de dar risada. Acaba revertendo, né? E massa, né? E também tem a parte, né? É um período da vida muito... onde tudo está sendo aprendizado, né? Sim. E como você falou, as crianças são às vezes maldosas, sim, mas a maioria das vezes é falta de informação. Né? Eu acho que elas são maldosas, mas inconscientemente, não porque elas realmente são, mas eu acho que faz parte também, né? E é exatamente o que você falou, essa falta de informação. Talvez se essa informação viesse de casa cada vez mais, não trate o amiguinho desse jeito, porque eu não sei ainda hoje em dia, mas eu entendo que muitos amiguinhos não tornar amiguinhos como pontos de referência, onde todos são iguais. Né? Eu acho que isso é importante. E parte também da educação, a criação das crianças como um todo, a questão da acessibilidade, a questão de políticas públicas. A gente conversou com a Camila Tapia, ela é uma mulher cadeirante, e ela fala, se eu estou num ambiente adaptado, minha deficiência ela some, porque eu tenho total condição de fazer tudo que uma pessoa está lá fazendo. Né? Um não cadeirante, uma pessoa que tem algum outro tipo de deficiência, porque nivela. Né? Não é que vai nivelar para baixo, não, nivela num senso de justiça, onde todo mundo consegue fazer. Né? Então a gente vê que isso impacta muito. Sim, e eu acho que até
como você disse, né? Ela num ambiente de cadeirantes, ela é normal. Mas eu acho que também ela fora, a inclusão ajuda bastante, né? Sim, com certeza. Porque, e eu acho que falta muito isso, assim, inclusão das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Uhum. Eu lembro que tinha um colégio que eu estudei quando eu era pequeno, no Guarujá, que foi me falado que antes de eu entrar na sala, a professora falava, vai entrar um aluno tal, conversa com ele normal, fazer essa parte da inclusão. E não simplesmente pegar, jogar ele lá, porque as crianças vão olhar, vão notar, vai ver que é diferente, vão falar, e é normal. E eu falo também, tá tudo bem ter a curiosidade. Sim. O que sim, aconteceu, né? Sim. Uma, para interagir, Sim. né? E para não ficar aquela algo velado, né? Uhum. Eu sei, mas não posso olhar, mas e ele me pegou olhando, e aí, né? Isso acontece até hoje, independente da idade. De pessoas olharem e não perguntarem e ficar meio assim. Quando é criança, você até entende, mas adulto é uma coisa muito chata, né? Eu finjo que não percebo, assim. Se você não quer perguntar, aí vai de você, entendeu? Eu tô aqui, se quiser eu respondo numa boa. Uhum. E uma coisa, né, eu particularmente não me lembro de conviver na escola ou na cidade mesmo, de ter pessoas com deficiência, uhum. né, cadeirante ou qualquer outra deficiência, não faz parte da minha lembrança de infância, né? Então, a falta de ter essa presença, esse pertencimento desde sempre, acaba chegando na fase adulta tendo essa estranheza, né? Você vê dessa forma também? As pessoas que não conviveram, né? Muitos olham assim, mas para que tem que ter uma rampa aqui, né? Ou para que essa mesa é muito baixa? Não consegue entender Sim, o a mais, né? Eu acho que tem sim isso. E aí é o que eu falo, não é culpa de quem não conviveu, mas é o simples fato da informação. Não teve a informação suficiente para chegar e falar, mas tem pessoas que realmente precisam. Ah, tá, entendi. E passou. Eu acho que quanto mais aberto as pessoas forem para receber as informações, melhor para todo mundo, assim. E muitas vezes a acessibilidade não beneficia apenas um grupo, beneficia o geral. Sim. Né? Eu falo isso porque teve uma época da minha vida que minha avó foi morar com a gente. E eu lembro que meu pai colocou aqueles adaptadores para apoio, né, no banheiro. E assim, nossa, que massa! Né? E não precisa ter uma pessoa idosa para ter um apoio daquele. Né? Às vezes no dia a dia mesmo é interessante ter. Então, partir do princípio que é algo que é funcional para todo mundo. Sim. Só que tem um grupo de pessoas que vai ser, além de funcional, é importante ter. Né? Quando a gente começa a visualizar dessa forma, sendo assim, poxa, então aqui é um banheiro de idoso. Não, é um banheiro normal. Sim. Né? Que alguém pode ter querer ter o apoio em alguma coisa. Não precisa ter uma comorbidade ou uma deficiência para utilizar aquele utensílio, né? Eu vejo dessa forma. Sim, de repente se colocassem dessa forma, ou menos assim, não ia ter essa distinção de banheiro para deficiente, banheiro para pessoa normal. Né? Ia ser o banheiro masculino e o banheiro feminino. Exatamente. Bem colocado. A questão de acesso à calçada, né? Ter rampa. Não precisa ser um cadeirante. Sim. Né? Sim. Alguém com uma locomoção um pouco prejudicada, uma pessoa mais baixa, uma pessoa mais alta, ou senhor, uma senhora que não sobe a escada, passando com um carrinho dos nossos filhos. Sim. Né? Ou um carrinho da feira. Então vai muito além apenas para aquele público, né? É para deixar a cidade funcional, para todo mundo utilizar a calçada do jeito correto, né? Às vezes a calçada tá lá estreita ou esburacada, qualquer pessoa vai andar pela rua. Só que nesse momento, quem realmente precisava mais daquele ambiente acessível, está correndo mais riscos daquele que não tem algo que prejudique a locomoção, né? Sim. Eu acho que deveria ser uma coisa... Você falando assim até, e era uma coisa que eu não parava assim, mas eu acho que devia ser o básico, né? Exatamente. Em todos os lugares. Tipo,
não é porque não tem alguém lá que vai precisar que não deve existir. Conversando com um amigo que ele tem um parente, agora não vou me recordar se é irmão ou é primo, que é surdo, tem deficiência auditiva e não fala. Eles se comunicam pela linguagem de sinais, né? Ele teve que aprender Libras, né? E eu falo assim, isso tinha que ser tão básico de tudo, né? Em algum momento você vai conhecer alguém que tem uma deficiência que você vai precisar se comunicar. Sim. Como é criança, quando é criança, você se comunica pelo brincar. Mas e na fase adulta, na adolescência, a fase adulta, como você vai se comunicar com a pessoa, né? Ou se fazer entender. Então, às vezes, não é porque não tenho ninguém na minha casa que seja surda, eu preciso aprender Libras. Acho que você tinha que ser o básico, né? É. Até porque você pode trabalhar lá na frente e ter alguém que realmente precisa se comunicar e você não tem essa comunicação. Eu acho que poderia vir de escola, né? Acho que falta muita base das escolas. Se você for pensar que desde que os nossos avós estudam, a gente é o mesmo ensino, é o mesmo método, é a mesma mesa de madeira, é a lousa verde, nada evoluiu dentro da sala de aula. A metodologia, a técnica é a mesma. Exatamente. Né? Você vê realmente como uma linha de produção, é uma fábrica. Né? Não muda nada. Tudo muda. O hospital muda, os trabalhos mudam, tudo. Agora a escola, que é o básico, onde as pessoas saem, continuam a mesma coisa. Eu vejo de uma forma assim. Lógico, isso tem muito a ver com a maturidade, né? Eu vejo o quanto isso parece que é proposital para ter uma linha de raciocínio onde tem pessoas que são bem-sucedidas e a grande maioria não. Onde essa grande maioria vai trabalhar para dar riquezas, bens, não bens, digo, de dinheiro, mas dar o privilégio de outras pessoas se sentirem superiores, né? Entendi. E eu vejo que isso aí não é municipal, não é estadual, não é federal. É uma estrutura que é voltada para isso. Em que tem poucos no privilégio de poder e outros camelando, que não tem nem o básico. Né? E olhando assim pelo lado da escola, você vê o quanto que para você se diferenciar, você tem que ser muito fora da caixa. Muito, mas muito mesmo. Não adianta você ter um espírito inovador. Né? Você tem que ter uma casa que te apoia, você tem que ter um professor que esse aqui precisa de algo a mais, né? Para tentar ajudar de outra forma. Agora, se você tem uma condição, uma situação que favoreça isso, fica muito mais fácil. E a grande maioria não tem, né? Sim. Né? E a gente acaba entrando num caminho, se fazer as interseccionalidades, você acaba chegando no avatar de quem está na posição de poder e privilégios e quem não está, né? E, bom, a questão... Vamos falar da Batatinha, né? Vamos. Ela tá com 8, né? 8 anos. 8 anos. E como que é? Eu vejo ela é esperta, ela é pra frente, ela é divertida. Eu sou suspeito pra falar. Quando ela tinha 9 meses, eu tomei essa decisão de me separar, porque eu e minha ex-mulher vivíamos num relacionamento, não era um relacionamento que estava bom, e eu pensei muito para chegar nessa decisão, porque o meu raciocínio foi: tem tantas pessoas vivendo relacionamentos, como eu posso dizer assim, não saudáveis por conta dos filhos, para crescer e o filho ter aquela imagem de família que se dá bem para os outros de fora ver, e aí você vai ver por dentro é um caos. E aí essa foi uma decisão que eu tomei, que eu pensei, é melhor eu me separar com ela tendo 9 meses e ela crescer como se a separação fosse algo normal,
do que ela, de repente, quando eu tiver com 7 anos, 8 anos, eu me separar e ela sentir isso. Então, eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz pra ela. Porque a partir do momento que ela nasceu, tudo no final é por ela. E hoje ela cresce como algo normal. Tipo, não tem isso. Hoje eu vou pra casa do papai, hoje eu vou pra casa da mamãe. E pra ela nunca teve isso. Ah, mas por que vocês se separaram? Ah, porque vocês... Nunca chegou isso. Por que vocês não vivem juntos? Pra ela é ok. E o dia que ela entrar nesse assunto, eu vou explicar pra ela da melhor forma possível. Só que quando eu me separei, eu não imaginei... Imaginei sim que eu ia passar um tempo sem ver ela. Me preparei bem psicologicamente. Mas eu não imaginei que seria tão forte assim. Porque eu passei por um processo de 5 anos bem desgastante. Onde eu não podia ver ela todos os dias. Alguns dias que eu queria ver ela, eu não pude. Teve um caso onde... eu vou voltar na parte da injeção, na coluna, do líquor. Tá. Ela, até os 5 anos, ela nunca tinha tomado vacina. Com 9... acho que ela tinha 1 ano, assim, 9 meses para 1 ano. Foi um pouco depois que eu me separei. Ela teve roséola. E aí, roséola, você tem febre alta e ela dispara. E o que aconteceu? Ela teve uma convulsão. Ela convulsionou, foi pro hospital. E aí a mãe dela me ligou, fui pro hospital correndo pra saber. Cheguei lá, ela tava deitada numa maca, os médicos em volta. As médicas olharam pra mim e falaram: ó, pai, fica tranquilo. Febre, convulsão por febre nessa idade, não tem nenhuma sequela. Ela vai ficar meio abatida, normal, meio fora da casinha, mas vida que segue. Tá bom. Vamos deixar ela aqui em observação durante 8 horas. E aí depois ela pode ir pra casa. Tá bom. Aí fui trocar o plantão. Quando trocou o plantão, a primeira coisa que a médica falou é: carteira de vacinação. Eu preciso dela. E ela nunca tinha tomado uma vacina. E aí eu falei: bom, quando ela voltar aqui eu falo. E aí quando ela chegou, pediu a carteira de vacinação pra mãe, a mãe não tinha. Eu virei pra ela e falei assim: ó, ela não tem nenhuma carteira de vacinação, ela nunca tomou uma vacina. E a médica: como assim? Vocês trazem uma criança para um pronto-socorro, um lugar cheio de bactéria, de vírus, com uma criança sem nenhuma vacinação? E aí ela, com quase 1 ano, teve que colher um líquor também para ver se não pegou uma meningite dentro do hospital. Nossa. E aí ela ficou lá e aí depois teve que ficar mais tempo de observação para ver se realmente não tinha pegado nada. E aí, graças a Deus, não pegou. E aí saímos do hospital e vida normal. E aí depois de um acontecimento, parece que tinha saído que ela tinha roséola, alguma coisa do tipo. O Ministério Público falou que eu só poderia ver ela de domingo alternado e de quarta até ela completar 2 anos. Porque eu fui, como era rotina normal, no próximo dia era para eu buscar ela. E aí eu não pude, enfim. Fui sentenciado sem direito de resposta. Caramba. Bom, isso abre... Eu até faço uma correção na apresentação, eu falei do guarda, eu quis dizer convivência, né? Com todos esses obstáculos, né? E a questão da vacinação chega num ponto que é um direito da pessoa querer acreditar no que ela queira. Mas deixar de imunizar uma criança, aí eu acho que já ultrapassou todos os limites, né? E uma coisa é deixar de imunizar
por falta de conhecimento ou por falta de situação financeira ou tá num ambiente geográfico que não permita. Outra coisa é você estar num grande centro e escolher não seguir o plano vacinal. E automaticamente, se não segue, eu sou anti-vax. Tudo bem que a pessoa pense dessa forma, né? Por mais errado que seja. Mas isso já te desabilita a utilizar o serviço público de saúde. Sim. Né? Você não acredita em vacina porque você está indo no hospital. Exatamente. E hoje, vírus que já não existiam estão voltando. E você vê o quanto que uma fala de pessoas importantes em relação à vacina motiva outras pessoas que já estavam com esse pensamento anterior. Eu vou vacinar porque eu sou obrigado. Mas a partir do momento que tem alguém numa posição de destaque, numa presidência, num local que tem acesso à população, fala que a vacina... Não confio na vacina. Ou essa vacina é isso, ou essa... Velho. Isso dá margem... a gente não vai ver. A gente já está vendo de 2020 agora o quanto caiu o índice de vacinação, que já não era tão alto antes da pandemia. E agora caiu mais ainda. Da questão de não é seguro, não sei. Quantas vacinas já não tomou? Sim. Levando os meus filhos para vacinar. Até fazendo esse paralelo também com a questão da pandemia, né? Eu não confio na vacina, não sei qual foi o efeito. Poxa, mas você já levou um filho para tomar de 2 anos, de 2 meses, de 4 meses, 6 meses? O quanto isso machuca eles ficam chatinhos o dia todo, 2, 3 dias, febre. É a mesma coisa. E você vai deixar de vacinar? Você não sabe o que tem lá dentro da vacina que causa essa reação, mas sabe que está protegendo. Sim, né? sim. E após isso, você falou que parece que tem uma mudança na legislação, né? Isso. O que aconteceu? Nesses 5 anos, eu tentei correr para dar a vacina nela. Eu entrei na justiça. Teve até um juiz, que eu não sei o nome, que ele falou que isso era responsabilidade dos pais. E deixou. Só que aí você fala, como assim? Eu entendo que é responsabilidade dos pais. Mas se um quer dar e o outro não, como que vai resolver? Né? E são vacinas obrigatórias por lei. Então, se são por lei, eu acho que deveria sim falar não. As obrigatórias tem que dar. Enfim, recorri, fui atrás, pedi um laudo de um pediatra, um médico sanitarista também, dizendo a importância da vacina, porque ao mesmo tempo que ela não tinha nada e ela poderia pegar qualquer vírus, seja paralisia infantil, meningite, ela poderia criar um novo vírus por ela não ter nada, nenhum anticorpo. E aí levei para o meu advogado, que ele levou para o Ministério Público, aí eu ganhei a causa e hoje eu sou responsável por qualquer coisa referente a vacinas com ela. E aí eu dei a vacina. E aí, graças a ter recorrido isso, ter feito toda essa carta, hoje tem um artigo na lei, por conta da Rebeca, que é qualquer pai que não der as vacinas obrigatórias nos seus filhos, correspondem criminalmente, se acontecer alguma coisa. Foi uma luta, assim, bem complicada. Tem que ter uma contrapartida, né? Não é simplesmente não vou vacinar meu filho e pronto, né? Exatamente. E no fundo era isso. Caramba. Assim, felizmente tem essa resolução agora, mas infelizmente que chegou a esse ponto de ter que ter um papel que obrigasse não, que mostrasse o quanto é importante, né? A questão de manter uma criança vacinada. Sim, e são vacinas obrigatórias, né? Por lei. Tem que dar. Independente se você goste ou não, mas é porque você também vai estar protegendo as pessoas à sua volta. Exatamente. As crianças à volta dela. Na escola, que quando você é pequeno é onde você mais pega vírus, troca vírus, anticorpos. E aí imagina, tá ela lá exposta todos os dias sem nenhuma vacina.
É bem complicado, né? Foi bem complicado. Porque além de estar colocando o próprio filho, está colocando o filho das outras pessoas em risco, né? Sim, exatamente. E mesmo assim, levar no hospital. Aconteceu alguma coisa, tá com febre, eu vou pro hospital. Pô, lá é como eu vou dizer, é uma casa de tipo infecções, de bactérias, tudo no ar. Você entra lá, na hora que você sai, você não sabe o que você trouxe de lá junto. Era bem complicado. Bom, você é publicitário. E fazendo um paralelo com paternidade, com a sua história, e a jornada laboral, né, o mercado em si, o que você consegue traçar? Porque publicitário tem que pensar realmente fora da caixa mesmo para poder colocar em prática tudo que acredita. E você, com a sua história de vida, né, o que conseguiu atribuir à sua jornada profissional? Você consegue fazer um paralelo com isso? Do que eu consegui profissional, eu acho que assim, quando eu me separei, eu criei o Instagram. Eu já tinha um Instagram, antes de eu ter a Batatinha. E aí, assim que eu me separei, eu pensei assim, eu não vou ter convivência com ela, eu preciso ter algo para que ela saiba que todo dia eu tô ali, todo dia eu tô presente. Por mais distante que eu esteja, eu tô do lado dela. E aí eu mudei o nome pro Paizão. E aí eu falei, a partir de agora vai ser direcionado para ela. E eu trabalhava com mídias sociais na época. Então isso já me ajudou, porque aí eu já sabia como destacar, como fazer. E a minha intenção, eu sempre falei isso, a minha intenção nunca foi ser famoso ou ganhar likes. Eu não corro atrás disso, ou ganhar publi. Minha intenção é, quando ela crescer, ela vai ver toda a história ali. E por mais que eu nunca tive essa intenção, às vezes corre. Tipo, as pessoas me olham, me notam e falam, já fiz uma palestra, já fui chamado para assistir palestras, fiz uma entrevista na CNN, mas nunca foi assim, putz, ganhei, que eu vejo alguns pais fazendo de muita publi hoje em dia, muita publi, e pouco se vê dos filhos assim, ultimamente. É mais publicidade. E ok, cada um direciona o seu perfil da forma que lhe convém. Mas eu não me vejo fazendo isso. O meu é especial para ela. Tanto que há um tempo atrás, tem umas 2, 3 semanas, eu fiz um novo perfil para mim. Para destrinchar isso. Esse é o meu lado da paternidade e esse é o meu lado de trabalho, onde eu posto minhas coisas, meus interesses pessoais. Porque eu via que não estava casando ali. Eu estou postando coisa para ela, ver no futuro, mas de repente tem uma coisa pessoal minha ali. Então eu quero deixar aquele espaço só para ela. E aí eu acho que pelo fato de eu trabalhar com mídias sociais, isso me ajudou muito a atrelar o meu perfil com ela, a me tornar relevante e ajudar outros pais a terem esse conhecimento. Porque muitas vezes eu posto, e muitas mães também, que é engraçado, que tem mães e amigas, mulheres que não são mães, e falam assim, nossa, vou te apresentar pro meu marido para ver como é que faz, para ver como é que cuida. Massa. E eu falo, cara, tipo, é uma coisa tão óbvia. Assim, é o básico, normal, né? Eu acho que assim, e uma coisa que eu sempre falo a única coisa que a mãe tem exclusividade, que eu acho, é na amamentação. Acabou a amamentação, é 50-50. Os dois têm os mesmos deveres. Nada muda. Mas tem, como a gente estava falando anteriormente, o machismo estrutural. Mãe cuida, pai provê. E aí tem muito pai dentro de casa que provê e a mãe cuida e vai em reunião de escola e leva filho para a escola. E eu acho que não. Acho que reunião de escola vão os dois. Eu tenho reunião... Minimamente os dois, né? Eu tenho reunião da escola, eu chego no trabalho e falo, reunião de escola da minha filha. Vou chegar mais atrasado. Vou chegar hoje atrasado, mas eu vou na reunião. Ou vou sair mais cedo. Tenho reunião. Porque, não, a mãe vai, eu vou ficar aqui trabalhando. Não é seu filho também? Não é? Não fizeram juntos? Vamos os dois juntos. Lógico, obviamente que tem algumas vezes que realmente não dá para você ir. Mas eu acho que o quanto mais você consegue
fazer parte disso, eu acho muito importante. E benéfico, né? Sim. Não apenas para a criança, mas para você, para a sociedade. Sim. Né? A questão de você ser participativo, né? Todo mundo sai ganhando. Sim. Eu lembro que a gente, na virada do ano, não. No meio do ano, depois das férias de julho, a gente foi na reunião da Helena, em que estava uma psicóloga palestrando, né? E ela falou assim, poxa, eu fico feliz, né, de ver assim a sala com bastante pais presentes, né, na reunião. Aí você olha ao redor, tinha, no universo de 25 pessoas ali, tinha 6, 7 pais, né? Aí assim, poxa, ela vem de outras escolas em que se tiver um é muito, né? E 7 para ela já ficou feliz que viu um número grande. E mesmo assim ainda está longe, né, de chegar num índice razoável. Sim. Né? Lógico, a gente tem que entender todo o contexto familiar, tem que entender os arranjos dessa família, mas você participar é o básico, né? Sim. E claro, não dá por conta da logística, não dá por conta do trajeto, do transporte, ou ter uma reunião importante também naquele momento, não dá, ou alguém tem que ficar com os outros filhos para poder participar. A gente sofre ainda com esses rearranjos também. Essa semana eu fui na reunião da Helena e dos Gêmeos. A minha esposa foi na reunião do Arthur. Então a gente faz uma divisão. E é conversado, né? Não é simplesmente, tem reunião tal. Não, quem vai é você, né? Eu vou ficar quietinho no meu canto. Então o importante por mais que no primeiro momento você olhe assim, mas cadê o pai? Poxa, mas tem algo por trás. Mas na grande maioria, o algo por trás é o comodismo, né? O cuidado é da mãe, o cuidado é feminino, o homem não. Não fui criado a cuidar, fui criado a prover, fui criado para ser o forte, fui criado para ser o que vai sair e trazer o sustento, né? Que aos poucos a gente tenta mudar essa cultura, que ainda é muito difícil. Né? Eu acho que tá mudando já, né? Com certeza a gente consegue ver o movimento, né? Mas ainda não temos uma geração formada com esses pais que estão preocupados e ocupados com a criação e a educação dos filhos, né? Então, se você voltar na sua infância, você vai lembrar, eu acho que de 1 ou 2 pais que eram presentes na vida da vida dos filhos, né? Dos seus amigos. Hoje não. Com certeza, daqui a 10 anos, vai perguntar para sua filha, ela vai assim, não... De 10 dedos, 10 pessoas que eu lembro, 8, 9 tinham os pais participativos, né? Então, a gente está nessa mudança, né? Nessa mudança de era propriamente dito, né? Então, a gente não tem uma geração dessas crianças que cresceram sob esse olhar cuidadoso, né? Então, lá na frente vai fazer toda a diferença. Mas o importante a gente está fazendo. Já tá. O podcast é uma forma, né, de poder romper essa bolha. A questão de ir numa reunião escolar é mostrar para as outras pessoas que você é participativo e que, poxa, aquele cara tá indo, também vou, né? Que bem esdrúxulamente, né? A grande maioria dos pais estão na inércia, né? Então vai chegar, assistir o jornal, tomar cerveja, vai esperar o jantar, porque cresceu vendo a mãe fazendo isso em relação ao pai. Às vezes a mãe não cobra essa participação porque ela tem que dar conta, porque ela é mãe, né? Então, tá na inércia, né? Existe sim uma parcela que realmente não quer nada com nada, né? Tá aqui, eu proveito, minha função é essa. Mas tem uma parte que tá ali, eu posso fazer mais, né? Com certeza. E quando pega um exemplo no seu Instagram, um exemplo numa publicidade na rua, ou simplesmente passeando para ir trabalhar, ou sei lá, fazendo qualquer atividade, ver um homem com uma criança no shopping, opa, eu posso também, né? Então são pequenos detalhes que podem levar a uma situação de mundo melhor, né? E sem contar o quanto é importante para a criança ter essa participação, ter essa presença, né? A memória afetiva. E isso que eu bato na tecla hoje. Hoje eu luto por memórias afetivas. Eu acho que você tem que criar memória afetiva com seus filhos. Não importa como assim, por mais que, foi o que eu falei, por mais que você esteja cansado, que você chegou do trabalho, que você não tá a fim de fazer nada, dá atenção de alguma forma.
Porque ele vai lembrar desse momento. Meu pai me dava atenção, minha mãe me dava atenção. E eu até falei, putz, tem que fazer o jantar, tô cansado. Chama junto pra ajudar. Entendeu? Ah, vem aqui, vamos fazer o jantar. Ah, tá lá, você... Meu, desliga um pouco a televisão, já ficou no celular o dia inteiro já. 15, 20 minutos ali, meia hora, brinca com ele. Depois fala, vamos jantar junto, conversa, fala como foi o dia. Eu acho que isso é muito importante para as crianças. A memória afetiva que você vai criar. Porque tem muitas crianças que crescem e falam, mas meu pai era, trabalhava muito, cansado. Aí tem aquela lembrança do pai na frente da televisão assistindo o jornal. E com certeza, né, esses pais que escolhem não fazer parte do dia a dia dos filhos, né? Lá na frente, não vai lembrar do aniversário. Ele vai lembrar daquela reunião que deixou de ir no aniversário. Sim. Vai lembrar daquele momento que ele poderia estar junto e não ficou junto. Né? E tem aquela frase clichê que é o passa rápido. Uhum. E passa mesmo. É clichê porque funciona. Sexta-feira ontem eu fui deixar a Beca na escola. E normalmente ela sempre me pede pra levar até a sala de aula dela. Ela fala, pai, entra comigo, vamos lá até a sala de aula. Me deixa lá. Eu falo, tá bom. Todo dia que eu deixo ela, eu vou até a sala de aula, na porta da sala, entro na escola, dou um beijo nela e vou. Ontem ela saiu do carro sem falar nada. Aí eu, ok. Aí ela entrou no hall da escola. Aí eu falei assim, vamos lá. Ela, pai, dá minha mochila. Aí eu dei pra ela. Aí ela falou, já tô indo. Aí eu falei, tá bom, filha, então dá um beijo. Aí ela fez assim, ó, olhando pra todo mundo. Hoje não, pai. Oh, meu Deus. E saiu, foi correndo pra brincar. Eu falei, bom, tá bom, né? Eu entendi, é uma fase que tá começando a morrer. Eu espero que, na próxima vez ela foi só essa vez, mas eu entendo que vai chegar esse momento que ela vai falar, não quero mais ganhar um beijo na frente de todo mundo. Uhum. E é normal, faz parte. Mas é aquilo, passa rápido. Eu tenho a sorte de, todas as vezes que eu fui, eu fiz e não perdi nenhuma vez. Então, tudo bem. Vamos para a próxima fase e ver o que vai ser. Aquela história, né? Vai chegar o dia que você pegou seu filho pela última vez e nem ele, nem você sabe que foi a última vez. Exatamente. Né? Se você não tem esse hábito do cuidado, do carinho. Você notar essa diferença de atitude, assim. Porque de repente para você só simplesmente chega lá e fala tchau, filha, abre a porta do carro, desce e você já vai embora no automático porque precisa ir trabalhar, não pode chegar atrasado no trabalho. Tem muito isso. Olha, e nessa de levar as crianças na escola ou buscar, o quanto a gente vê pai simplesmente nem sair do carro. A criança abre a porta e já desce. Uhum. E você olha criança de 6, 7 anos. E assim, velho, não apenas pela segurança, mas o desprendimento de tudo. Mini adultos já preparados para o trabalho. Né? Já vai sair, já vai trabalhar, tchau. Mas é a liberdade que eu tô dando, tô estimulando a autonomia. Tudo bem, mas tá faltando um elo aí. Sim. Não, e eu super estimulo a autonomia dela e o desprender. E eu falo, filha, quando você crescer, o mundo é seu. Eu tô te treinando pra você ir atrás, entendeu? Mas não é por isso que eu vou, simplesmente chegar na escola e falar assim, tchau, abre a porta e vai embora. Não, você tem que ter exatamente, né, esse elo, essa aproximação do que é isso, tudo bem pra você ser livre, mas esse daqui você tem que ter um cuidado de, não desprender de uma vez e falar, tchau, vai embora. Uhum. Eu até brinco, né, teve uma vez... Eu deixei as crianças na casa dos meus pais, aí falando pro Gael, um dos gêmeos. Dei tchau pra todo mundo. Gael, vem dar um beijo pro papai. Papai já tá indo. Não, papai, não quero. Falei, tá tudo bem, filho. Aí eu até comentando com um amigo, assim, tá vendo? Quem manda da autonomia pra eles demonstrarem o sentimento, né? Uhum. E tá tudo bem. O não é não, né? A gente já tá colocando isso desde sempre. Então, se falou não... Bom, isso aqui não vai impactar na sua segurança, isso aqui não vai impactar na sua qualidade, isso não vai impactar na sua saúde, eu respeito você, né? Então, é isso, é você ter isso consigo e saber que esse momento vai chegar, né? Então, é preparar todos os outros momentos para quando chegar, chegou, né?
É, exatamente. E você ter essa noção que chegou. Uhum. E é por isso, você foi tão presente que você sabe todas as fases que você passou. Porque Sim. às vezes você chega assim e fala, você lembra a última vez que seu filho te deu um beijo? Né? Não lembro. Então, eu acho isso importante, porque isso é uma memória afetiva. Eu lembro, sexta-feira, fui deixar ela pela primeira vez e ela falou, não, pai. E eu super respeitei e fingi que era algo normal. Porque eu já tive a idade dela e também já Sim, senti sim. vergonha de, putz, vou ter que dar um beijo na frente de todos os meus amigos. Acontece isso. E é aquilo, né? Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, aí um dia meu pai foi me buscar, aí eu aproveitei e dei carona pra essa colega de trabalho, aí na hora de sair, tchau pai, dei um beijo, aí a gente saiu, desceu, aí assim, nossa, que legal, você beija o seu pai, e na época eu tinha o quê, 25 anos, 26, eu falei, mas toda a vida foi assim. Ah, mas eu queria que meu pai fosse assim, né? Então, detalhezinho, né? Sim. E eu falo com os meus filhos assim, eu vou ser chato, eu vou falar que te amo, eu vou pentelhar e... Já disse que te amo hoje? Assim, já, pai. E esses dias, eu mandando mensagem pro meu pai, tchau, beijo, te amo. Aí, quantas pessoas não falam eu te amo, né? Sim. Não demonstram esse carinho. Sim. Né? Às vezes, uma por conta da criação, né? Então, nunca teve essa abertura com o pai. E automaticamente isso aí vai refletir na vida desse filho adulto, né? No simples fato de demonstrar sentimentos, no simples fato também de acolher alguém que tem sentimentos, né? Que tem, pô, esse cara é muito meloso, essa pessoa é muito melosa, né? Às vezes não teve, às vezes justamente a carência em que essa pessoa tem em decorrência de não ter esse estímulo, não ter esse cuidado, não ter essa presença, né? Do seu pai, das pessoas que realmente estão ali para sua criação e educação. Sim, e eu acho que volta a cair no termo do machismo estrutural, de que homem não deve dizer eu te amo, homem não chora, homem não abraça, homem não beija amigo, né? Cai em tudo isso. Não, e quando abraça ou beija, é no momento de euforia, né? O nosso time foi campeão, ou porque tá bêbado, né? Demonstra as vulnerabilidades, as fragilidades desse machismo estrutural no momento em que a sociedade permite. Sim, e uma coisa que continua ainda nesse machismo estrutural é o pai virar e falar, o meu filho vai ser o pegador. Meu filho vai... E isso daí, hoje, tipo, sempre foi horrível, mas hoje é mais ainda. E tem muitos pais que têm essa visão. Porque, querendo ou não, passou do avô, que passou pro pai dele, que para ele foi normal, e para ele vai passar pro filho dele. E aí eu acho que isso cabe a nós começar a mudar essa visão, essa geração, para que na geração dos nossos filhos isso já seja uma coisa, tipo, banida. Não, ninguém mais comentar isso, que sabe o quão horrível é. A gente estava esses dias fazendo um lanche na padaria e chegou uma família na mesa do lado. Aí Gisele assim, olha só que bonito, né? O filho parecia que tem os seus 18, 19 anos com o celular, mostrando assim, ó pai, essa aqui, né? E aí assim, mas você já tá conversando com ela? Você já falou pra ela que gosta? Vocês estão juntos? Enfim, o contexto dali era esse, né? Assim, que bacana, né? O meu filho já pós-adolescente, já entrando na vida adulta, ter essa liberdade pra falar. Mas o bacana é, se é uma menina, se vai ter esse mesmo diálogo, né? Sim. Então, é aí que tá o desafio. Porque é mais fácil a gente falar pro nosso filho que isso mesmo, filho, que bacana, né? Manter esse diálogo, mas sempre com esse viés do patriarcado. E com a nossa filha, não. É porque é o machismo estrutural. A menina, seria, na verdade, a conversa deveria ser a mesma. Exatamente. Tanto pro menino quanto pra menina. Aí você pega o Instagram, vê lá o pai barbudo fazendo vídeo lá com a filha de 2, 3 anos, lá, assinando o contrato de não namorar menos, lá, só em 2060. Já vi isso. É assim, velho. Tanta coisa mais pertinente do que fazer isso. Só tá mostrando pra criança e pra outros pais, porque vai refletir naquele pai que realmente pensa dessa forma, em que isso é o certo. Não tô fazendo apologia nenhuma, mas isso
é uma forma de manter o poder, manter esse privilégio de estar sempre por cima, em que mulher é submissa ao homem, né? E nunca você vai ver fazendo a mesma campanha, filho, você vai namorar só daqui a 30 anos. Eu acho que isso não é nenhuma forma, eu acho que isso é uma forma de se enganar, porque a mulher, querendo ou não, ela vai se relacionar. Se você, sendo pai, querendo que ela não se relacione ou querendo. E eu acho que o fato de você tentar fazer isso só vai piorar a situação, porque ela vai fazer escondido. Sim. Se você não ter essa conversa com ela. E uma das coisas que eu faço com a Batatinha é já colocar isso no inconsciente dela. Então o que eu faço? Eu abro a porta do carro para ela. Eu dou flores, eu compro flores para ela. Eu vou no mercado, às vezes falo, volto, e aí eu trago uma flor para ela. Às vezes eu falo, filha, escolhe uma flor que você queira que eu já vou te dar de presente. E ela fica super feliz, que ela quer passar no caixa a flor que ela escolheu. Eu saio para jantar com ela. Tem dias que eu falo, vai ser só nós dois, vamos fazer isso. Por quê? Porque inconscientemente ela vai buscar alguém com a minha imagem. Porque pra menina, a imagem que ela tem do primeiro lançamento é o pai. É o elo mais forte que ela tem. Então o que ela vai buscar é a presença do pai em alguém. E aí, o que eu pensei também, se você vive num ambiente que você briga, que você tem sempre discussão, a sua filha vai buscar alguém que vá discutir com ela e ela vai achar que é normal isso. Então, por isso que eu sempre busco harmonia para ela. É o tal do equilíbrio, né? O equilíbrio para ela é um ambiente em que tem esses perrengues, tem essas brigas, tem essas discussões. Às vezes que vê um ambiente onde o pai agrida verbalmente com a mãe e vai naturalizar não, mas vai criar um caminho neural ali em que é normal isso acontecer. Sim. E às vezes quando tá num ambiente totalmente fora, com uma pessoa que realmente dê vazão aos sentimentos dela, assim, poxa, tem uma coisa errada, né? Uhum. Você tá dando celular com senha? Não posso ter o seu celular com a senha. Porque eu preciso desconfiar de alguma coisa. Uhum. Então busca sempre esse equilíbrio. Então é deixar um ambiente que é o basal, né? O básico, em que seja carinhoso, que tenha diálogo, que tenha um mínimo de convivência. Vai buscar isso. E tudo que estiver fora disso, opa, não sou pertencente. Aí você coloca isso do lado bom, do lado ruim. Sim. Né? Então criar essas memórias é extremamente incrível para ela e para você também, porque vai chegar um momento que você não vai ter mais isso. Sim, né? Exatamente. Você tem que por isso que eu falo, construir o máximo de memórias afetivas que você pode hoje nessa primeira infância, porque depois ela vai crescer, ela vai querer andar com as amigas dela, ela não vai te dar tanta bola. Na verdade, você vai servir para ir buscar na balada, quando ela ligar para você de madrugada. E eu até brinco, parte. né? Toda essa criação e educação dos meus filhos é para chegar, isso hoje, para chegar na adolescência, der ruim qualquer coisa, eu preciso falar com meu pai. Sim. Eu preciso ligar para minha mãe urgente. Sim. Vou levar um esporro? Vou. Mas eu sei que, além disso, vai ter todo calma. Sim. Uma coisa que eu converso muito com ela é: antes de ser seu pai, eu quero ser seu melhor amigo. Você pode se abrir comigo sobre tudo. Eu nunca vou brigar pela verdade, mas se você mentir, aí a gente vai discutir. Porque é o que eu falo, eu falo pra ela, a gente não briga, a gente não discute, a gente conversa. E aí a gente vai conversar. Então hoje em dia, e uma coisa que eu ensino que é muito importante é: adultos não têm segredos com crianças. Exatamente. Então pode conversar sobre tudo. Exatamente para quando algum adulto fazer algo e ela não conte para ninguém, ela sabe que isso é errado. Então, vai e me conta o que aconteceu. Que massa. A gente sempre tem essas conversas. E uma coisa que eu gosto muito é sempre antes de a gente dormir, eu deito do lado dela e a gente conversa. E aí eu dou a voz para ela. Filha, fala sobre o que você quiser falar. Como foi seu dia? O que aconteceu?
Porque eu acho que o momento que ela vai dormir, que eles estão deitados, são os momentos que eles querem realmente conversar sobre o que eles sentem. Não é aquele momento de brincar, vamos fazer acontecer, não sei o quê. Não, é um momento deles, com eles mesmos. E uma coisa que eu sempre pergunto é, o que foi a coisa mais legal do seu dia e o que foi que você não gostou? Pra de repente ser, foi alguma coisa que você fez, no outro dia eu vou tentar melhorar e falar, não, beleza. Isso é um ritual nosso. Todo dia que eu tô com ela eu faço isso. Aí você já vai mantendo uma rotina e já dando essa predisposição para ela lá na frente. Opa, mas e aí, não vai ter feedback? Né, com as pessoas, no ambiente de trabalho, ambiente de relacionamento com parceiros, ambiente de, sei lá, qualquer ambiente que ela esteja. Sim. Então vai ser o básico, né? Chegar em algum momento ter esse feedback, né? Independente se tá certo ou errado, tem que ter essa conversa, né? Sim, sim. E exatamente, em todos os sentidos, né? Porque muitas vezes eu acho que esse é importante para você poder se abrir, poder falar sobre você mesmo e o que tá te incomodando, o que você quer que melhore. E isso serve para tudo, tanto para o ambiente profissional quanto pessoal. De repente ela vai ter uma relação lá na frente, ela não vai falar, vai ficar engolindo, uma hora explode. E aí esse ritual de deitou, vamos falar o que tá acontecendo, o que foi hoje o dia. E é o momento que ela se abre. Mais uma vez benéfico para todo mundo, né? Exato. Principalmente para a sociedade que vai ter uma cidadã que vai ter vai ver a importância de ter diálogo, né? Sim, acho que diálogo é tudo hoje em dia, né? É a base de tudo. Irmão, infelizmente já tá encaminhando pro final do episódio. Que pena. Tava bem gostoso. Tá vendo? Eu falei que o negócio ia fluir, né? Uhum. E eu costumo fazer alguns pedidos aqui. Tá. Uma sugestão de conteúdo, né? Filme, série, perfil, livro, alguma coisa que você queira falar sobre alguma coisa que a gente conversou aqui ou totalmente fora, assim, eu gosto muito de assistir algo que a gente nem conversou, mas eu quero compartilhar. Fique à vontade para você partilhar isso com a gente. Tá, eu acho que hoje em dia tá muito assim em evidência, mas pessoas que eu sigo como exemplos de paternidade que tem muita visibilidade, assim, que eu acho que vale qualquer pai seguir, são duas pessoas. O Marcos Mion, que é um exemplo, mas tem também um que é o Paulo Musi. Uhum. Não sei se vocês conhecem ele. E muito das coisas que eu busco como referência vem dali. Que eu acho que são pessoas que demonstram a importância do filho, de você ter o contato com eles no dia a dia, se abrir, falar. Eles deixam isso bem claro, assim. E é interessante até porque o Paulo Musi, ele tem 2 filhas, sendo que a primeira filha faz parte só da mulher dele, é enteada dele. E ele trata com todo o amor, como se fosse a filha dele, e fala que é a filha dele. E eu acho isso muito importante. Massa. Eu coloco aqui também o Instagram deles. Essa altura do campeonato, quem ainda não escutou falar dos dois é porque tá meio fora da... É o que eu falei, são referências para qualquer um. E eu peço também uma indicação, né, de um pai ou uma mãe. Eu aprendi isso com o DVD Castilho, né? Ele tem um DVD, ele tem um podcast chamado Elementar Show, em que chega um momento que ele pede essa indicação, ele pede pro convidado mandar um áudio no WhatsApp para essa pessoa. Então eu trouxe isso aqui pro Papo de Pai, e com a autorização dele mesmo, ele já me autorizou a fazer essa réplica do quadro que ele tem lá. E gostaria que você pegasse o celular, abrir o WhatsApp e ver. Essa pessoa aqui, eu acho que vai ficar contente em receber esse convite, de poder vir conversar aqui no Papo de Pai em um episódio futuro. Tá bom. Eu tenho uma pessoa aqui. E fica à vontade para poder compartilhar quem é essa pessoa ou não. Tá, é o Carlos Coelho, é um grande amigo meu. Ele também é
pai de 2 crianças, ele foi separado, hoje em dia ele é casado, ele tem um menino do primeiro casamento e agora no segundo casamento ele tem uma filha. E a gente conversa muito, já conversou muito sobre paternidade também. E aí eu vou fazer o convite para ele, então. Legal. Carlos, tudo bem? Eu tô aqui num podcast falando sobre paternidade ativa, é o Papo de Pai, e eu queria saber se você pode vir aqui um dia como convidado e a gente entra em contato com você para saber tudo. Se você está disponível, tá bom? Espero que sim. Grande abraço. Massa, massa. E aqui o Papo de Pai a gente tem... a gente está no início, e nesse início nós temos um apoiador master, né? E o apoiador master é o Amor em Pote. O Amor em Pote é uma empresa que faz doces e geleias artesanais. E tenho até um pequeno presente para você. Opa! Espero que goste. Obrigado. É uma geleia. O Amor em Pote faz doces e geleias artesanais. É de São Sebastião. E por enquanto estamos localmente, mas em breve estaremos no estado todo, quiçá Brasil. Essa aí, se não me engano, o nome tá aí embaixo. Acho que é de morango. Morango, natural. Boa. É natural, sem conservantes. Espero que goste, espero que a Batatinha goste. E é minha esposa que faz. Boa, vai experimentar. Vou deixar aqui, ó. Então temos o Amor em Pote. No Instagram tá fácil de achar. É Amor em Pote Amor em Pote com 2 E's no final. Lá tem um pouquinho de todos os quitutes que são feitos pelo Amor em Pote. Que by Gisele Silva, minha esposa. E para finalizar, irmão, a gente grava uma cápsula do tempo. Pois em algum momento as pessoas vão ouvir, ver, procurar saber o que estão sendo dito, né? O que você está falando nessa paternosfera. E uma dessas pessoas vai ser sua filha. Então a gente vai gravar uma cápsula do tempo, você deixando um recado para ela. Apesar que ela tá com 8 anos, é capaz de escutar assim que esse episódio sair, ela já vai estar sabendo. Mas queria que você gravasse algo, uma mensagem para ela, olhando para aquela câmera. Tá, difícil. Fique à vontade, deixa fluir. Eu, como eu sempre falo, eu crio você para ter sua liberdade e ir atrás do mundo. Eu sempre falo que o mundo é seu, para você construir o que você realmente ama e quer, e não o que realmente querem que você faça. Eu espero que você tenha construído tudo aquilo que você sempre sonhou, que você tenha uma família incrível, como foi a nossa, e que você se sinta sempre amada por mim. Maravilha! Tenho certeza que em qualquer momento do futuro e do presente que ela estará vendo essa mensagem vai realmente reverberar todo o sentimento que você acabou demonstrando aqui pra gente. Que é mais que verdadeiro, presente e regada muito amor e carinho, né? Sim, sempre. E é isso. Pra finalizar mesmo, deixar os seus arrobas. Tá. Né? Como a galera te encontra aqui nesse mundinho virtual. Eu tô mais no Instagram mesmo, @opaizão, e pode me procurar lá, seguir lá. E eu só uso normalmente essa plataforma. Massa. E o bacana, né? A grande maioria de quem é presente na paternidade, em algum momento virou essa chavinha do próprio Instagram pessoal, transformou em o Instagram da Sim. paternidade, né? E ela tá com 8, então... Quase nos primórdios do Instagram, você ainda pegou um arroba que com certeza muita gente gostaria de colocar lá e ter, né? Direto eu recebo propostas pra vender o meu arroba. É nada, sério? Juro pra você. Direto. Vira e mexe, alguém chega e fala, você não quer vender? E aí eu falo, cara, eu não posso vender porque já tem uma história toda construída em cima. Aí eles falam, que pena. Mas assim, fato, vira e mexe, alguém quero muito comprar. Tive até um cara que eu falei, eu não vou vender, mas quanto que você cobraria? Assim, só por ventura, só pra ter uma ideia. Aí o cara, não, você não vai. Eu falo, não, então beleza. Mas é uma coisa que eu não vendo, não troco. E é o meu legado lá. E uma coisa que você falou, eu também, quando a gente descobriu a gestação do Arthur,
Finalzinho de 14. Eu fiz esse movimento também. E é justamente para ter essa memória de cálculo, né? Ter esse banco de notas, as recordações ali do que você está vivendo. Né? Não em busca de curtidas, comentários, não. Para em algum momento no futuro ele visualizar tudo aquilo que eu estava sentindo naquele momento. Sim, né? Acho que é o mais importante. E hoje ela tem 8 anos e ela já tem um entendimento. E às vezes eu pego um post e leio para ela. E é gratificante, assim, ver a emoção dela e falar, puta, pai, te amo. É muito bom, assim. E aí eu falo, tem 3.000 aqui, imagens, posts para você ler depois sozinha. Isso é muito bom. Que bacana, que bacana. Bom, desejo sucesso em você, na sua vida, com a Batatinha, que tudo flua da melhor maneira possível. A sua história é incrível. Gostei muito de ter você aqui. Gratidão por ter aceito o convite. Imagina. Então, mais do que um episódio, né, o Papo de Pai é basicamente mais do que um podcast. O Papo de Pai é justamente para ter acesso isso aqui para conhecer um pouquinho mais sobre a minha vida, sobre a minha história. Então é basicamente isso. É um pequeno documentário, um compilado de coisas bacanas. Sim, bacana. Pô, então, eu que agradeço de vir aqui, de receber o convite. A gente já tinha conversado fazia um tempo bem atrás, né? Em algum momento ia dar certo, graças a Deus deu. Sim, que bom. Então, muito obrigado, gratidão. Que agradeço todo mundo aí por estar assistindo. E quem está nos acompanhando aqui, não deixe de curtir, compartilhar, já deixa aquele like também. Aparece lá no O Paizão, já manda o direct também. Conheci você, achei bacana a sua história. Enfim, fiquem à vontade. Então, se você entrar no Spotify, não esqueça de dar aquelas 5 estrelinhas, que é muito importante pra gente. Se você quer nos apoiar, entra lá no apoia.se/Papo de Pai. E é isso. Um beijão no coração, gratidão a todo mundo, a você. E é isso. Um abraço, gente, e até mais. Tchau.